Olá, meu nome é Douglas Duarte. Estamos começando o primeiro episódio do Milagres Acontece. E o que é o Milagre Acontece? Nós sabemos que Jesus realizou muitos milagres, tanto antes da sua vinda ao mundo, no Velho Testamento, assim quando ele veio ao mundo, no Novo Testamento. E a palavra de Deus vai dizer aqui em João no capítulo 20, a partir do verso 29, disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então esta palavra é para mim e para você. Porque Jesus está dizendo que Tomé, estando ali, ele não creu. Mas nós não estávamos com Jesus. Mas se nós cremos, nós somos bem-aventurados. Ou seja, Jesus está dizendo que nós somos felizes, né? Porque cremos sem ter visto. Sendo que Tomé, ele viu os milagres, ele participou, ele viu tudo aquilo que Jesus realizou. E mesmo assim, ele duvidou, ele não creu. E ele foi repreendido por Jesus por causa disso. E vai continuar dizendo, o verso 30, João está dizendo: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que palavra tremenda que ele está dizendo aqui. Então, quando nós olhamos, os milagres acontecem não apenas para aquela época, mas para os dias de hoje também. Veja que João está dizendo aqui que Jesus fez para que os discípulos crestes que ele era o Cristo, que ele era um ungido, que ele é o Filho de Deus. Mas ele está dizendo que nem todos os milagres estão escritos aqui. Ou seja, mais ou menos entre 35 e 40 milagres Jesus realizou quando esteve aqui na terra, que estão escritos na palavra. Mas João está dizendo que ele fez muito mais milagres do que esses que estão escritos, né? Então nós temos que entender que Jesus, ele fazia um milagre através da cura, ele fazia um milagre através de expulsar os demônios, o exorcismo, ele fazia um milagre tendo o controle sobre a natureza e também o milagre da ressurreição. Então Jesus operava nestas áreas. E o primeiro milagre de Jesus, está dizendo lá em João capítulo 2, foi Jesus estar num casamento, e ali naquele casamento, acabar o vinho, estava para acabar o vinho, e se acabasse o vinho, seria um escândalo, né? Os noivos seriam humilhados por causa dessa situação, né? Porque não era aceito que a pessoa que estava fazendo um casamento, é a mesma coisa que você vai no casamento nos dias de hoje, não tem comida, nem tem algo para você beber, você vai sair de lá falando mal. E a mesma coisa ia acontecer nessa época. E quando Jesus vai a esse casamento, ali está acabando o vinho, né? Mas sua mãe vai até ele e fala assim: ó, estamos com um problema aí, você pode nos ajudar a resolver? Olha que coisa, né? E Jesus diz para ela: não é chegada ainda a minha hora, mulher, né? Mas mesmo assim, Jesus ele vai e fala para as pessoas que estavam ali trabalhando: encham essas talhas de água. E Jesus mexe através do milagre na natureza. Jesus vai na água e a água é transformada quando eles enchem as talhas, né? Podemos dizer assim, os barris. Naquele momento, quando está cheio, ele pega para ver, a água tinha se transformado em vinho. Então, aquele casamento não seria mais
humilhado, as pessoas não falariam mais mal daquele acontecimento, porque Jesus estava presente. E muitas vezes na vida da gente, né, nós precisamos que Jesus esteja para que Ele venha a realizar o milagre na nossa vida. Ele não está em carne, Ele não está em osso, Ele não está como pessoa, mas Ele está como Espírito, porque a palavra de Deus vai dizer que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade, e quem se faz presente hoje no nosso meio é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, né? E quando Jesus transforma a água em vinho, quando o mestre Sala, aquela pessoa que vai provar a respeito do vinho, e quando ele bebe, ele diz: engraçado, se coloca sempre o primeiro vinho, e depois que o pessoal já está mais ou menos, né? Aí que se coloca o vinho ruim, né? Não o vinho tão bom. Mas aqui veio o contrário. Primeiro veio o vinho que não era tão bom, mas igual a esse é o melhor. Olha que coisa interessante. Ou seja, quando Jesus vem na nossa vida, né? É assim que acontece. Às vezes a nossa vida não está tão boa, né? Ou está ruim, mas quando Jesus vem com a transformação, Ele transforma no melhor. E Ele fez isso na minha vida e na sua vida, e isso é milagre. A transformação da nossa natureza humana, né? Quando Jesus chega em nós, Ele começa a mexer e tirar aquilo que não é bom da nossa vida, e aquilo que é bom permanece, e aquilo que é melhor Ele coloca em mim e em você. Tanto é que Jesus, Ele começa o seu ministério mexendo na natureza, transformando a água em vinho. Mas vamos entender que quando Jesus termina o seu ministério, veja que o vinho é um símbolo do sangue. Através da ceia, Jesus faz uma nova aliança e diz, pegando o vinho, falando assim: este sangue esse vinho é a nova aliança no meu sangue. E ali na ressurreição, que é quase dos últimos milagres de Jesus, entenda bem, olha que coisa interessante. Jesus está também falando sobre o vinho, sobre o sangue. Jesus começa com o vinho e lá Ele vai terminar também com o vinho. Porque ali na cruz, ali vem a graça de Deus, ali vem realmente o favor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então o que eu quero dizer para você hoje, aqui e agora, que os milagres que Jesus realizou no passado, enquanto Ele esteve aqui, Ele continua realizando desde o começo do mundo, desde que todas as coisas começaram a existir, até o próprio mundo. Todas essas coisas são milagres de Jesus, porque os milagres acontecem todos os dias quando nós cremos. Então, nós estamos aqui para poder oferecer para você, através dos milagres de Jesus, para que a tua fé, ela cresça, ela seja cada vez mais forte, e assim você poder receber na sua vida um milagre, na sua vida aquilo que você precisa, seja no seu corpo, seja na sua alma, seja no seu espírito, seja na natureza, seja em questão de expulsar coisas ruins que se achegou até você, porque os milagres acontecem e Jesus se faz presente na minha e na sua vida. E a palavra dele diz que todos aqueles que creem, olha que vai dizer, estes milagres foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então eu declaro no nome de Jesus que você tenha vida, que você seja abençoado, que você receba o milagre. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo para que o Senhor realize o milagre, porque os milagres acontecem. Ó Pai amado, quando nós cremos, o Senhor se faz presente e o Senhor nos alcança através do seu favor, da sua graça. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor faz. Ó Pai querido, Pai santo, porque o Senhor realizou tantos milagres, como vai dizer que não cabem em todos os livros
oh Pai amado, que existe no mundo. Não cabe tudo aquilo que o Senhor já fez, meu Pai, porque é muitas coisas que o Senhor realizou, oh Pai querido, Pai santo, desde a fundação do mundo. O Senhor tem feito coisas tremendas e maravilhosas, e eu creio que o Senhor vai continuar fazendo na minha vida e na vida deste que me ouve e que está aqui nesse podcast. Esse podcast que está aqui me ouvindo, Pai amado, que os milagres acontecem. E eu declaro, Senhor, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai acontecer agora nas nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe com você. E se você receber esse milagre, que você envie para mim, porque eu vou ter o prazer e o privilégio de contar para outras pessoas o milagre que Jesus realizou na sua vida, e através do seu milagre, muitas outras pessoas vão receber milagres, porque eu tenho muitos milagres que aconteceram na minha vida. E logo mais, nos próximos podcasts, nos próximos episódios, eu vou estar falando outros milagres que Jesus realizou e também contando milagres que talvez você possa me enviar, os milagres que Jesus já fez na sua vida. Nos escreva e nós vamos estar aqui trazendo para você uma bênção, para que no nome de Jesus você possa receber e testemunhar aquilo que Deus tem feito. Que Deus abençoe você e creia que os milagres acontecem. Um abraço, um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau!